noite a todos. Sempre muito bom, né? A gente estar aqui, ouvir um pouquinho do Evangelho. Eu acho que a Fátima já falou das aulas. Na segunda-feira estamos aqui esperando vocês para o retorno às aulas, tá? E eu sempre digo, só reforçando, que o Evangelho é muito bom. Ouvir o Evangelho é muito bom. Mas a nossa aula, ela nos fortalece para o resto da existência, nessa e nas próximas. Porque o ensinamento, quando a gente vê com lógica as coisas, a gente aquieta o coração. Não é que o sofrimento diminui, mas a gente entende as coisas que acontecem com a gente, e é muito bom. Então, quem puder fazer aula, venha fazer aula, que eu tenho certeza que não vai se arrepender. Tá bom? E lembrando sempre, tem gente que fala assim, eu não quero fazer aula porque eu não quero escrever, eu não quero participar, não precisa fazer nada disso. A gente vai estudar junto, aprender junto. E não tem prova de notinha, nada disso não, pode ficar tranquilo. Então, segunda às 20 horas. Estamos aqui 10 minutinhos antes, tá? São 1h30 de aula. Então, 9h30, das 8 às 9h30, tá? Vamos serenando o coração, elevando o pensamento de Jesus, sempre lembrando o que nos fez chegar até aqui no dia de hoje. Com certeza viemos em busca de um pouco de paz, de orientação, de carinho. E o Evangelho sempre nos traz isso com as bênçãos do Pai Criador. Que a luz do Mestre possa aquecer a todos os corações, iluminando todos os pensamentos e nos permitindo conversar um pouquinho na noite de hoje. Assim seja. Esse mês nós estamos com o livro Médico Jesus, que é maravilhoso, né? E a lição de hoje, ela fala da farmácia de Deus. Estão me ouvindo aí atrás? Então tá bom. Aqui na farmácia de Deus, ele diz assim, que a oração é o único caminho para que nós possamos encontrar a paz e o alívio às nossas dores. E ele começa dizendo assim, muitas das vezes nós nos prendemos a todos os problemas que estão acontecendo à nossa volta. Seja ele o problema doméstico, o problema trabalho, o problema social, os escândalos que estão vindo por aí, que a gente ferve e fala por que acontece, como não sei o quê. E nisso, o que a gente está fazendo? A gente está jogando para dentro toda essa energia negativa, ou não. A partir da hora que a gente lê a notícia, seja no Facebook, seja onde for, que você olha e vê aquela situação, aí você fala, o que acontece com o nosso corpo? Nós continuamos igual? Nós não conseguimos ficar igual. A gente automaticamente pega aquela dor ou aquela indignação e quer mais ouvir comentário, a gente quer ver que solução vai dar, como vai terminar. Quando a gente ainda não tem aquele desfecho todo, a gente ainda fica procurando, né? Tem mais alguma notícia sobre isso? Falaram mais alguma coisa do caso? E não estamos vendo que nós estamos despejando toda essa negatividade para a nossa alma. Se nós já estamos enfermos, já estamos passando por um problema de saúde, esse é um bom remédio? Com certeza não. Mas infelizmente é o remédio que nós procuramos. Dificilmente a gente se prende a boas notícias. Dificilmente a gente se prende ao momento de oração. Mediante todos os escândalos que nós estamos vendo esse mês que está acontecendo no mundo, não é pouco, né? A coisa está explodindo. Vai lá na Bíblia, o que estava escrito? Os escândalos hão de vir.
Ponto. Outra passagem que ele diz: nada ficará encoberto. Ponto. E por que a gente ainda se assusta? E o pior, fermenta. A gente fermenta aquilo. E a pessoa, se ela der uma opinião contrária que a gente pensa, a gente ainda tenta convencer ela daquilo que a gente visualizou, do problema que a gente viu. Nesse sentido, ele diz: procure a oração, porque muitas das doenças que nós temos são provocadas pela passagem da visão da alma, do que a gente coloca aqui. Presta atenção. Sai uma reportagem de problemas de câncer variados. Nossa, fulano tinha um negocinho não sei aonde e foi tirar e depois viu, alastrou, morreu de câncer. Fulano não tinha nada. Começou uma dorzinha de estômago, quando viu era no pâncreas e morreu, gente. Daqui a pouco, o que a gente começa a fazer? O que a gente começa a fazer? Nossa, nasceu, preciso passar no dedo para ver o que é isso. Tem nada, mas a gente começa. Será que eu comi alguma coisa que me fez mal? Ou será que eu estou com gordura no fígado? Até agora eu não tinha, mas a notícia me fez estar. Se a gente sabe que nós somos centelhas divinas, a gente já olhou na Bíblia que ele disse: vós sois deuses, é erguer as mãos, pegar as energias e encher de luz a si. Por que a gente escolhe encher de treva, de inseguranças, de medos? No sentido do equilíbrio emocional, ele diz aí: as doenças do desequilíbrio emocional, elas poderiam ser totalmente evitadas, porque elas vêm do quê? Medo. Tenho medo de sofrer, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de não sei, eu tenho medo, tenho medo. Qual é a melhor forma de enfrentar o medo? Olhando ele de frente. Eu vou ver até onde eu aguento aquela situação. Eu tenho um horror de altura, tá? Vai no segundo andar, chega ali e olha de baixo. Deu? Começou a desequilibrar? Daqui uma semana vai no terceiro. Daqui uma semana vai no quarto. Mas não deixe que isso paralise a sua vida, para que cada vez que você ouvir falar: nossa, fulano de tal mudou para o 18º andar. Nossa, só de pensar me dá alguma coisa. Olha como é o desequilíbrio. E é o emocional que faz isso. O emocional acaba a enfermidade, o emocional tira a voz da gente, o emocional mexe com uma série de coisas. Ele diz: não haveria necessidade dessas doenças tomarem conta do nosso corpo, a ponto até de desencadear as doenças mais graves. Mas nós procuramos, nós pulsamos. E ele diz: se nós nos mantivéssemos em oração, nós não passaríamos por isso. Se nós tivéssemos a fé do que o que eu tiver que passar, pela prova minha, pela predisposição das minhas existências, eu vou passar. Mas o que eu não tiver que passar, eu não vou passar. Por que eu vou procurar? Mas é que eu estava sentindo a mesma coisa que ela estava sentindo. E você viu, dela era uma coisa grave. Gente, ela é ela. Cada um tem o seu destino, cada um tem a sua posição, cada um tem o seu passado, o seu ponto para passar. Nós somos seres individuais. Você pega o resultado de duas pessoas com o mesmo problema, uma reage, a outra morre. Por quê? Porque cada um tem o seu destino. A gente não pode usar a medida do outro. E aí ele fala: vamos nos manter em oração. Será que ele está falando assim? Vamos lá, ajoelha o dia inteiro e fica orando. A gente já viu muita gente que faz isso, né? Ora o dia inteiro.
Está fazendo a comida, Senhor, não vai vir, não vai vir. Aí você fala alguma coisa para ela que ela não gosta, ela faz assim: maldito, sai daqui. Aonde está a oração? Aonde está a elevação? Não é porque eu não estou assim ou assim ajoelhado que eu estou em oração. O que é estar em oração? É estar em contato com o Criador. Vamos usar um exemplo. Uma pessoa vai cuidar do seu jardim. Vai lá olhar as roseiras, ele começa a cavar, ele começa a pôr a mudinha, e ele olha e põe a coisa, vê a outra rosa que já está tão bonita. Ele não está em oração? Está em oração. Porque ele está em contato com a obra do Criador. É nesse sentido que a gente tem que entender. Quando chega uma fofoca, quando chega um comentário, quando chega essas coisas que chegaram para nós, das notícias que aconteceu, em vez de julgar, o que Jesus pedia para a gente? Vive por essa pessoa. Ela foi o motivo do escândalo. Ela está resgatando a sua dor. Pai, dê força para essa pessoa passar pelo que ela tem que passar. E ponto. Virou a página. Eu tenho pessoa que lá eu fico sonhando dias com aquilo, porque você está se alimentando de coisas dias que não há necessidade de se alimentar. Agora, se a gente perder esse tempo em fazer obra, fazer coisa boa, nesse período que a gente está na internet, eu estava ligando para falar o que aconteceu, a gente não estaria na sintonia de dor que a gente está. Ou não. Eu não estou dizendo aqui, gente, que eu estou com um problema sério de saúde, eu vou entrar em oração e eu vou ser curada. Por que às vezes eu posso orar, fazer tratamento, eu posso ser uma pessoa muito boa, até a gente fala, né? Fulano é tão bom, sofrendo tanto que morreu, tanta gente ruim, não tem nada e não morre. Por que um morre e outro não morre, independente de ser muito curado do coração? Porque ele não disse assim: ore que eu te curo. Ele diz: ore, tenha fé, para que você entre dentro do que você precisa passar. Quando eu tenho um entendimento, quando eu aceito o que está acontecendo comigo, eu permito que a oração chegue até mim. Eu permito que um olhar à lua, ou um olhar ao céu rajado, naquele momento que eu olho o Criador e falo: nossa, que coisa linda, que bênção. Naquele momento as bênçãos estão voltando para mim, porque eu estou aberta para receber aquela energia. Quem tem o privilégio, né, como eu tenho, graças a Deus, de estar de frente para a Pedra Grande, então meu quarto eu abro e eu já dou para a Pedra Grande. Eu abro os braços e eu acho aquela coisa tão linda. Às vezes é inverno, o sol bate de um jeito que as nuvens, parece que eu vou sair da minha janela e pelas nuvens eu estou na Pedra Grande. Então muitas vezes, como eu durmo muito tarde, eu acordo só de madrugada que eu durmo, eu estou indo deitar e eu vejo amanhecer o dia, aquele sol que fica entre ela, que pare, eu fico. Nesse momento, eu não estou no Pai Nosso que está no céu, não, mas eu estou em sintonia com o Criador. Nós vamos fazer isso mais vezes. Eu vejo tanta gente que cuida do corpo maravilhosamente bem. É academia, é o lago, eu vou caminhar todo dia, faço não sei quantos quilômetros, eu faço não sei o quê. Mas estão caminhando assim, né? Caminhando às vezes em duas, que é melhor, né? Para caminhar, para conversar também, né? Então a gente vai. Não sei o que você viu? Aí passa 2 dias e a gente fala: você viu que puseram no meio do lago não sei o que, assim, azul, verde? Que lago? O lago onde você anda? Não vi. Nossa, mas é enorme. Ele é azul e verde, né? Vamos pôr uma cor do mês estampada. Nossa, mas né, quando eu for caminhar, eu vou dar uma olhada. Aí a pessoa ainda veio pra gente: e não é que é verdade mesmo? Porque nós não observamos. Ali do lado tem a água, fonte criadora. Em cima de nós,
as energias do sol, do Pai, jogando energia para nós. E volta, tem a energia do verde, que muita gente diz que são curadoras. E a gente está só no papapá. Aí chega da caminhada, que já é exaustiva, porque caminha, né? Mas 3 vezes mais cansada. Nossa, tu morta, porque não se refez, não olhou em volta, não observou o Criador. Nós precisamos entender que todos os momentos da nossa vida nós podemos estar olhando. Eu vou ao mercado comprar minha comida. Isso eu falo muito, né? Falo e falo várias vezes, quem já ouviu vai ouvir mais uma vez. Eu pego ali um pacote de arroz e falo, misericórdia, olha o preço do arroz. Não dá mais para comer arroz, olha, vou ter que levar, mas já vou ter que tirar tal coisa. O que eu estou fazendo? Abençoando ou amaldiçoando? Eu vou para minha casa, tenho que fazer almoço todo dia, eu faço almoço. Eu estou abençoando ou amaldiçoando? Eu vou tomar banho, desço. Se eu pudesse deitar sem tomar banho, estou tão cansado, mas não dá para dormir sem tomar banho. Tenho que tomar banho. Olha a energia do chuveiro, da água. A água vem do plano maior. Quando a gente toma um banho, gente, é renovação. Vem dos planetas superiores a nossa água. E a gente fica nessa... Tem. Nós precisamos entender que orar é abençoar cada momento. Abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso chefe. Mas você não conhece o meu chefe, mas é ele que dá a oportunidade de levar o pão para casa. Essa semana eu escutei a pessoa falando assim, aluguei a minha casa e o cara lá não está cuidando direito, aquela turma meio estranha, meio não sei o quê. Eu falei, mas não é ele que te dá o pão? Ele falha com o aluguel? Não. Abençoa ele, para que ele possa ter o aluguel para você todo dia, todo mês. Nesse ponto que Deus está falando, se ligue mais a Ele, para que a gente não caia nas armadilhas da enfermidade. Porque se eu olhar uma unha encravada e eu ficar vibrando que ele tem alguma coisa a mais naquela unha encravada, com certeza a gente vai achar. Porque a gente tem uma especialidade muito grande, né? Achar cheio de ovo. A gente acha. E aí eu vou falar assim, na hora que eu descobri que tem uma coisa séria na unha do pé, aí eu vou orar. A gente só tem mania de orar quando a vaca já foi por dentro. Aí, gente, se vier depois, você fala assim, você vai fazer 68 tratamentos. Se precisar, eu faço 70. Vai ter que vir segunda, terça e quarta. Se abrir na quinta, eu também venho. Aí dá tempo para tudo para orar. Dá tudo para orar. Agora, entrar, pegar a energia que já está preparada aqui, silenciar o coração, entrar ali dentro e permitir que o plano espiritual trabalhe sobre nós, a gente... Nossa, eu peguei a ficha 48, vai demorar. Né? Minutos, pra gente ir pra casa fazer o quê? Tomar um lanchinho, assistir uma série. É essa falta de tempo para Deus que nos adoece, que nos deixa enfermo. E a gente não percebe. A gente fala que foi a carne, que foi o lanche, que foi a vida estressante. Agora, se nós não temos equilíbrio junto a Deus, tudo vai nos estressar, tudo vai nos desequilibrar. Alguém chega nervoso, grita com a gente grita em cima. Estava ouvindo uma palestra que faz assim, eu adoro ele, né? Quando uma pessoa chegar desequilibrada perto de você, começar a gritar, começar a esbravejar, você silencia. Olhe para ele com aquele som bovino, faz... E vai saindo, deixe que a pessoa se estresse. Não vamos
entrar na situação para dizer que nós tivemos a última palavra, porque nem sempre a última palavra não vai nos causar danos. Quantas pessoas no meio de uma grande discussão infartaram? Olha, ele venceu, foi a última palavra, mas também foi um plano individual. Não sei se está sendo vantagem, gente, aí cada um que escolhe como que vai ser. E uma coisa que eu queria falar, eu falo demais, né, gente? É uma situação aqui. Como que nós fazemos a nossa oração? Tem gente que fala assim, não, eu oro de manhã e à noite. A gente já explicou que oração tem um monte de forma de fazer. Mas qual é a hora que a gente escolhe de falar assim, vamos bater um papo? Oh Deus, vamos bater um papo? Qual é a hora? Cada um tem a sua hora. Quando a gente acorda, às vezes atropelado, atrapalhado, nós podemos estar fazendo o nosso café, escovando o nosso dente, vibrando e orando. Orando para quê? Ai, Deus me deu um monte. Me livre de todos os males. Proteja o meu lugar. Não. Vamos começar assim. Senhor, me oriente nas minhas palavras. Porque muitas vezes a minha palavra é que vai provocar o meu dia. Eu saio do quarto e meu marido fala bom dia, eu falo, problema seu que não dormi nada. Acabou, né? Acabou o dia. Não adiantou eu olhar lá dentro. Então, oriente para que eu tenha boas palavras, para que eu tenha bons olhos, para que eu não perca o meu equilíbrio, para que eu possa estar ao teu alcance. Porque Deus não falta, Deus não nos abandona. Mas às vezes Ele tenta nos pegar e a gente não tem um alcance, a gente não levanta a mão para que Ele puxe. E não é para puxar para o plano espiritual, viu, gente? A gente na intimidade só faz assim, se levantar e puxa. Nesse ponto, eu preciso ir a Ele, porque se eu falar, Senhor, me abençoe, quando Ele não nos abençoa? Quando? Vamos comer, olha, agradeço a comida que eu tenho, mas lembra de pedir ao Deus que reforce aqueles que passam pela prova da fome. Nós precisamos fazer essa conversa com Deus. Agradeço a Ti o que chegou à minha mesa e dê força àquele que não tem essa oportunidade, porque também é uma troca de energias. Eu não posso levar o pão para ele, mas eu posso levar a energia que acalenta o coração dele, que com meio pãozinho ele consegue passar um dia com a energia positiva. Ou não? Chegou no fim do dia, vamos fazer a oração, conversa com ele de novo. Não precisa ficar fazendo oração decorada, nada disso. A gente precisa conversar com ele, agradecer o nosso dia, porque a gente tem muita mania, né? Pedir, e eu falo, obrigado, Senhor, pelo dia. Agradecer a inteligência nossa, agradecer as pessoas que nos cercaram com carinho, que por muitas vezes a gente nem percebeu. Uma pessoa que chega para você e te traz na tua mesa de trabalho um bombom, que te fala, vou pegar um café para você, ela está nos acariciando, ela está nos agradando. E a gente não percebeu. Por quê? Porque não chegou o pacote desse tamanho com laço vermelho para nós. São pequenas coisas e que a gente não pode deixar passar despercebido. Um abraço, um gesto de sorriso, uma pergunta, você está bem hoje? Está tudo legal? Estou aqui. Agradece a Deus por essas pessoas estarem na nossa vida. E também vamos agradecer as pedras que são colocadas. Por que as pedras são colocadas? Se nós não tivéssemos necessidade das pedrinhas no caminho, elas estariam no nosso caminho? Então, o que Deus está querendo falar? Ó, tem a pedra ali. Você tem duas formas de fazer. Você tem que chutar ela, desviar dela ou abraçar ela. Você sabe como é que você vai fazer. E aí Ele testa para que a gente possa crescer com aquela oportunidade. Porque muitas vezes aquela pessoa difícil da nossa vida, que está ali só lascando, a gente chegar e falar assim,
Oh, tudo bem. Sinceramente, abraçar essa pessoa, que tem uma forma muito boa de acalmar os desequilibrados, e abraçar. Ela vai se desmontar, ela vai se desequilibrar. E essa hora é a oportunidade de ela sentir um pouco de Deus através de nós, através do carinho do Pai. Então, essa missão de hoje, onde ele fala farmácia de Deus, nós estamos colocando aqui tanto o original como o genérico, de todos os medicamentos que a gente precisa. Cabe a nós ir na prateleira certa da nossa alma e colocar o que ela está precisando. E observar, isso não é bom para mim, me deu taquicardia, me deixou, deixa para lá. Não é viver isolado, eu não preciso viver isolado, eu só não preciso da sequência. Se a pessoa começar a falar de um assunto que você não gosta, e você ficar, eu brinco em casa, né? Vocês sabem disso. Começa uma conversa meio maluca, meio atrapalhada, ou de alguém, e eu começo, então é Natal, Ano Novo também. Todo mundo sabe, é para mudar de assunto. Até os meus netos, gente, é para mudar de assunto. E entender que aquilo não está me agradando, eu não posso ser conivente em alguma coisa que vai ser ruim para todo mundo depois. Se eu tenho um poder da família, ou dos amigos, ou do ambiente de trabalho que eu tenho, de cortar isso, por que não? É uma forma de olhar também, é uma forma de mudar a sintonia negativa que estava no lugar. Outra coisa, só para a gente fechar. Trabalho num lugar muito difícil, eu acho. Como é que você entra no trabalho? Hoje vai ser triste. Oh, que eu tenha paciência. Entra com a luz do Cristo. Cerca seu ambiente de luz. Isola tudo de luz. Eu tenho certeza que a pessoa vai chegar perto de você, às vezes agitada, ela... eu queria te pedir acho que você já entregou, né? Porque a luz, ela dissipa a treva. Eu não preciso fazer nada, eu só preciso emitir luz. Eu só preciso pedir, Cristo, esteja à minha frente, seja meu escudo de amor. E a gente vai para frente. A farmácia está aí, cada um escolhe o seu, e é legal, não precisa pagar, viu, gente? Você vai direto no cartão lá de cima. Alguém quer fazer alguma pergunta rapidinho? Não? O endereço da farmácia vocês sabem, né? Cristo, ele esteve conosco orando o tempo inteiro. E na hora da maior dor que nós achamos que ele enfrentou, que foi a cruz, ele ainda orou, pedindo ao Pai por todos nós e nos ensinando a orar. Nós te agradecemos, Senhor meu Deus, nosso Jesus amado, para os ensinamentos da noite de hoje. Que nós possamos lembrar, cada minuto, eu estou orando, eu estou em sintonia com o Pai, eu estou em sintonia com o meu Criador, e a gente volta para o eixo, exercitando, até que um momento ele já possa habitar em nós. Que a luz do Mestre nos abençoe, fortaleça toda a humanidade, envolvendo a todas as dores emocionais, físicas e espirituais. Que cada cantinho possa receber a luz do Cristo, hoje e sempre. Assim seja. Boa noite a todos.